Fala galera, beleza? Professor Jonatas de volta aqui para mais um vídeo, mais uma aula de matemática para o nono ano. Nós vamos começar aqui os conteúdos do volume 3 do seu livro didático com uma matéria muito importante que trata sobre algumas coisas que acontecem no plano cartesiano. Mas antes da gente começar a falar sobre esses dois tópicos da aula de hoje que estão lá no plano cartesiano, me responde. Você sabe o que é um plano cartesiano? O plano cartesiano que nós temos estudado ao longo dos últimos anos apresenta duas retas perpendiculares, ok? Nós vamos chamar aqui a reta horizontal, representando com a letra X, e a vertical com a letra Y. Mas o nome, do eixo X no plano cartesiano é eixo das abscissas. E o eixo Y da vertical é chamado de eixo das ordenadas. Esses eixos são marcados com números, ok? E este encontro dos dois eixos, o encontro das duas retas, horizontal e vertical, é o que nós chamamos de origem do plano cartesiano. Origem, tudo bem? Ali nós marcamos o ponto zero, Zero tanto para abscissa quanto zero para ordenada. Então, à direita da abscissa, nós temos os valores positivos e à esquerda da abscissa, os valores negativos. Já para o eixo das ordenadas, para o eixo Y, para cima do zero é que nós temos os valores positivos e para baixo, claro, os valores negativos. O plano cartesiano é dividido em 4 pedaços, se você analisar aqui, 4 partes, e essas partes são chamadas de quadrantes, ok? Quadrantes. Não esquece que a contagem é sempre no sentido anti-horário, então este é o primeiro quadrante. E o segundo quadrante, aqui nós temos o terceiro quadrante e o quarto quadrante aqui. Tá, mas afinal, o que é que nós fazemos no plano cartesiano? Plano cartesiano nós representamos pontos. E estes pontos sempre serão escritos desta maneira. 2 valores, sempre o primeiro um valor para x, para o nosso eixo das abscissas, e um valor para o y no eixo das ordenadas. Então, quando eu marco um ponto, você deve saber isso. Se não, não tem problema. Presta atenção que eu vou te ajudar. Se você marca um ponto 2, 3, este ponto significa que o seu valor de abscissa é 2 e o de ordenada é 3. Portanto, olha onde é que tem que ficar este ponto. Exatamente aqui, com o valor de abscissa 2 e de ordenada 3. Agora que você lembrou o que é plano cartesiano, vem comigo aqui para o seu livro didático, lá na página 3, que nós temos aqui este mapa que foi construído, levando em consideração um plano cartesiano, tá? Então nós temos alguns pontos que estão marcados aqui, por exemplo, na origem nós temos o ponto A, que é a base de operações, nós temos ponto B, ponto C, ponto D, até o ponto I, ok? A primeira coisa que nós vamos estudar aqui na aula de hoje é como é que nós podemos descobrir a distância entre dois pontos que estão no plano cartesiano. E existem situações em que essa distância fica bem evidente. Por exemplo, se nós fôssemos calcular a distância entre os pontos E, você está vendo aqui, e o ponto H, nós conseguiríamos determiná-la apenas olhando para o gráfico. Olha, o ponto E tem coordenadas 0 e 2, tá? Valor de abscissa 0 e de ordenada 2. Já o H tem valor de abscissa 0 e ordenada 5. Qual é a distância entre esses dois pontos? Só eu calcular a diferença dessas ordenadas, 5 menos 2, Então a distância entre o ponto E o ponto H, essa distância que você está vendo aqui, no gráfico é uma distância de 3. Como o gráfico disse que cada quadradinho equivale a 1 quilômetro, então a distância é de 3 quilômetros, tá bom? Estou seguindo aqui a escala deste gráfico. Outra distância bem simples da gente enxergar aqui é a distância do ponto A até o ponto B. Dá uma olhada aqui no plano cartesiano. Este ponto B tem valores de coordenadas abscissa 2,5, fica entre o 2 e o 3, bem no meio do caminho, e valor de ordenada 0, Tá em cima do eixo das abscissas. Já o A é a origem, 0 para x, 0 para y. Portanto, observe que para sair do A e chegar no B, eu preciso andar aqui 2,5 quilômetros. É essa distância, não tem muito segredo aqui, ok? Analisando esses casos, nós podemos afirmar que pontos que têm a mesma abscissa, por exemplo, os pontos E e H têm as mesmas abscissas. O valor da abscissa do ponto E e do ponto H é 0.
Ou seja, nós podemos afirmar que pontos que têm a mesma abscissa ou pontos que têm a mesma ordenada sempre vão estar alinhados ou na horizontal ou na vertical. Para calcular a distância entre esses dois pontos, basta calcular a diferença entre as abscissas, se eles tiverem a mesma ordenada, ou a diferença entre as ordenadas, se eles tiverem a mesma abscissa. Agora, pessoal, dá uma olhada aqui para eu calcular a distância entre estes dois pontos, A e G. Tá? Esses dois pontos não têm nem a mesma abscissa, nem a mesma ordenada. Eles estão alinhados? Sim, existe uma reta que passa por estes dois pontos, A e G, mas eles não estão na horizontal ou na vertical, é ou não é? Eu não consigo simplesmente olhar aqui para o gráfico e contar, a distância dele é de 3 km, a distância entre eles é de 5 km. Não dá, eu preciso calcular. E se nós analisarmos com bastante calma, olha o que eu consigo construir aqui, um triângulo retângulo. Né? Aqui nós temos um ângulo de 90 graus e essa distância de A até G funciona como a hipotenusa, ela é a hipotenusa deste triângulo retângulo. Para descobrir os catetos, é tranquilo, né, pessoal? Olha, este cateto aqui, primeiro, deste lado que eu estou marcando de vermelho, é a distância aqui do eixo das abscissas até o ponto G, que nós sabemos que é o valor 4 da ordenada desse ponto G, uma vez que as coordenadas dele são 3 e 4, né? O ponto 3 e 4. Já este cateto aqui é o valor no eixo das abscissas do ponto G, né? 3 vai até o 3 aqui, vai até o 4, beleza? Uma vez que nós estamos saindo da origem, ok? Montando este triângulo retângulo, o que nós podemos fazer para descobrir essa distância? Teorema de Pitágoras, né? Ou não é, pessoal? D ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Portanto, D ao quadrado igual a 9 mais 16, D ao quadrado igual a 25, D igual a raiz quadrada de 25. Nós chegamos aqui na nossa resposta, que a distância entre esses dois pontos, A e G, é uma distância de 5 quilômetros, ok? Para a gente colocar em prática o que aprendemos agora sobre distância entre dois pontos, vamos resolver a atividade número 5, está na página 5 do seu livro didático, volume 3. Ainda sobre o mesmo mapa que nós estávamos vendo desde o começo da aula, ele disse assim: observe que a rota representada pela linha roxa, essa linha que liga os pontos A e I, tudo bem? É a hipotenusa de um triângulo retângulo, cujas medidas são os módulos das abscissas e da ordenada do ponto E. Deixa eu falar uma observação aqui para você. Por mais que nesse gráfico as coordenadas do ponto E sejam -4 para a abscissa e 3 para a ordenada, e aí este cateto aqui tem a distância de -4, nós não vamos considerar esse sinal, porque não existe distância negativa, e é por isso que nós usamos o módulo. É claro que se você contar aqui para a esquerda, você vai chegar no -4, mas a distância é o módulo de -4, que vale 4. Nós não trabalhamos com distância negativa, não existe uma distância entre dois lugares com um número representada por um número negativo, ok? Então vamos lá. Mais uma vez, parecidíssima conta que nós acabamos de fazer. Quem é este cateto? Repare aqui, olha, quantos quadradinhos nós temos aqui? 3, né? Então este cateto vale 3 e este vale 4 aqui, do 0 até o -4, a distância é 4. Mais uma vez, d ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, d ao quadrado igual a 9 mais 16, d ao quadrado igual a 25, raiz quadrada, que é a operação inversa de elevar ao quadrado, né? De 25 é exata, então a distância é 5, ok? Quais são as medidas dos catetos? 3 quilômetros, né? E 4 quilômetros. Nós estamos obedecendo a escala do gráfico. E a distância em linha reta da linha roxa ali dos pontos A e I, a distância nós calculamos 5 quilômetros. Outra análise que nós podemos fazer no plano cartesiano é a análise do ponto médio, tá? Ponto médio, presta atenção que isso aqui é bem legal também de analisar. Observe aqui que entre o ponto A e o ponto E, olha, vou marcar aqui de vermelho um pouquinho mais forte para você enxergar aí na sua casa. Entre o ponto A e o ponto E, nós temos um ponto que fica exatamente no meio do caminho entre o A e o E, que divide este segmento que você está enxergando de vermelho, AE, em dois segmentos de mesma medida. Quando eu marco este pontinho azul que fica exatamente no meio entre o A e o E, é o que nós consideramos o ponto médio. A definição de ponto médio é o ponto que tem a mesma distância entre
duas extremidades de um segmento. Então, se as extremidades do segmento aqui são A e E, este ponto M, que eu vou chamar aqui de ponto médio, tem a mesma distância em relação ao ponto A e a mesma distância em relação ao ponto E. Agora, para encontrar esse ponto médio aqui, tá bem simples, né? Bom, o A é a origem, 0 e 0, e o ponto E é o ponto 0 e 2, tá? Ponto 0 e 2. Bom, o ponto M, o que fica no caminho entre 0 e 0 e 0 e 2, com certeza é o ponto 0 e 1, tá? Você pode observar aqui, ó, ele tem valor de abscissa 0 e valor de ordenada 1. Mas nem sempre é tão simples enxergar o ponto médio. Observe esse segmento que vai do ponto E até o ponto G. Tá? Nós temos aqui um valor que fica exatamente no meio, que é o ponto médio. Para calcular o ponto médio de um segmento, olha, esse é um ponto, ele tem uma coordenada para x, né, para as abscissas, e uma coordenada aqui para o eixo das ordenadas y. Tá? Para encontrar o valor do x médio, esse valor, basta que você some os dois valores de abscissas, que são as extremidades do seu segmento. Você tem um segmento com 2 pontos, você vai pegar a abscissa desses 2 pontos e somar, então vou colocar aqui x do primeiro ponto mais o x do segundo ponto e dividir por 2. Isso é uma média aritmética, ok? Estou somando e dividindo pelo número de elementos da soma. A mesma coisa vale para a ordenada do ponto médio, y1 mais y2 dividido por 2, ok? Então, para que a gente consiga calcular aqui o ponto médio do segmento EG, né, do segmento EG, vamos anotar aqui. O ponto E é o ponto 0 e 2, ok? Já o ponto G, aqui nesse gráfico, é o ponto que tem coordenadas 3 para abscissas, 4 para ordenadas. Portanto, pessoal, o ponto médio, nós vamos escrever xm, ym, vai ser calculado da seguinte maneira. X médio é a média aritmética das abscissas. 0 mais 3, 0 mais 3 dividido por 2. Tá bom? 0 mais 3, você sabe que é 3, dividido por 2, 1,5, tá bom? E o y médio é a média aritmética das ordenadas. Então tá aqui 2 mais 4 dividido também por 2. 2 mais 4 é 6, 6 dividido por 2 é igual a 3. Portanto, quem é o ponto, olha só, vamos anotar aqui bem bonitinho, quem é o ponto médio do segmento EG? É o ponto 1,5 para abscissa, 3 para ordenada. E se você marcar este ponto no gráfico, você vai reparar que ele fica exatamente aqui, ó, no meio do caminho entre 1 e 2, nós temos 1,5, né? Então, o valor aqui, beleza, e o valor de ordenada 3, né? Portanto, este ponto é o ponto médio do segmento EG. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like, compartilha. Não esquece aqui de acompanhar os próximos vídeos, as próximas aulas, aqui no canal do Aprende Brasil. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para todo mundo.